Como são definidos os requisitos, o que o cliente quer, o backlog do projeto? Usa-se o termo de histórias, que eu coloquei com HI, mas muitas vezes se escreve histórias com histórias, que é aquilo que o cliente quer que ele faça, que seja feito no projeto. Então ele fala, eu gostaria de ter um sistema para controlar o meu estoque, que tenha tais coisas, ele precisa funcionar em tal local, ele precisa ter determinadas características, ou vamos supor, através de um projeto de software, eu quero que vocês façam uma consultoria na minha empresa que resolvam esse problema, que no final eu tenha definido um processo com algumas características, tais. Então pega-se isso, ou seja, a história, o que o cliente está contando, para poder criar o backlog, definir, deixar especificado o que o cliente quer. As histórias mostram, então, os requisitos, o que o cliente quer, quais são as funcionalidades, o que vai ser desenvolvido dentro do projeto, de maneira, não tão detalhada, mas que fique bem especificado, bem claro, os itens macros, que ele realmente quer resolver com o desenvolvimento daquele projeto. Cada história deve ser contada de uma forma curta, não é para ficar falando, eu gostaria de ter uma tela que tenha tais funcionalidades, que seja da cor amarela, tal botão, que ele vá para outro lugar, tal. Não é isso que vai ser detalhado. Não vai colocar, eu quero uma consultoria que resolva o problema lá do setor de marketing, porque ele não está funcionando nas redes sociais, tal. Não. Isso deve ser escrito de uma forma bem curta, uma frase, no máximo duas, para ficar simplificado, sintético, mas claro o que o cliente quer. Uma história tem um formato que ela deve ser contada, não deve ser escrita de qualquer forma. O primeiro item a colocar na história é colocar quem está pedindo, o ator. Na hora que está desenvolvendo um projeto, muitas vezes, na maioria dos casos, a interação não acontece com uma só pessoa, mas com diversos representantes do cliente e do usuário. Mesmo que seja uma só pessoa, pode ser que ele tenha diferentes papéis. Em certo momento ele fala como gestor, outra hora como técnico. Então, nesse momento, na hora de colocar o ator, é importante colocar coisas do tipo, eu como um gerente do setor, eu como um usuário de tal coisa, eu como o responsável pelo processo tal. Então, para identificar o que alguém quer, eu quero tal coisa. O primeiro item é para contar cada uma das histórias. Em seguida, e o item principal a se colocar é o objeto. É o que está sendo feito. O que se quer? Eu quero tal coisa. Eu quero que o sistema faça isso. Eu quero que a consultoria atenda, resolva esse problema. Eu quero que todas as áreas sejam atendidas. Eu quero que seja fácil de utilizar. Eu quero que tenha certas características. Então, vai colocar realmente o que é desejado. Por fim, na história, não sendo obrigatório, opcional, mas bastante desejável, deve-se colocar o porquê aquilo ali está sendo pedido. Qual é o benefício que eu desejo? Qual é o problema que eu estou resolvendo? Escrever isso facilita a entender o que deve ser realmente dado, o que se precisa, o que é necessário em cada situação. As histórias são colocadas em conversas com o usuário, com o cliente. Na hora que ele está contando as histórias, ele vai falar de uma forma não totalmente estruturada. Ele vai falar de diferentes formas e às vezes volta ao mesmo item, repete, acrescenta, altera posteriormente o que ele disse antes. Então, tem que se ter cuidado com as histórias. Elas não devem ser repetitivas, eu não devo falar a mesma coisa mais de uma história. Elas devem ser, primeiramente, independentes, de forma que, na hora de montar o backlog do produto, eu trate separadamente de cada uma dessas histórias. Uma história também deve ser flexível. É claro que a lógica que tem por trás de um desenvolvimento ágil já inclui a flexibilidade.
Então, não é possível, não é adequado se tratar de forma rígida as histórias de desenvolvimento. É preciso se ter uma certa flexibilidade no momento em que o cliente solicite uma alteração, uma mudança. Eu posso falar, você pediu isso, e agora não pode mudar mais. A lógica do ágil não funciona assim. As histórias devem agregar valor. Não deve ser feito só porque o cliente quer tal coisa, acha bonito e não vai servir para nada. A equipe é autogerenciada, a equipe é madura. Então ela também tem que ter essa capacidade, essa maturidade de analisar, de verificar, de validar com o cliente posteriormente, para realmente desenvolver aquilo que vai ajudá-lo, não coisas que não têm utilidade. O planejamento, como foi dito, não é a longo prazo, ele é feito a cada etapa. Mas deve-se conseguir estimar, pelo menos comparativamente, o quão complexo e demorado é a solução de uma demanda, para que consiga-se, no planejamento de cada sprint, verificar, opa, essa história aqui eu consigo resolver completamente, eu consigo resolver diversas histórias, essa história não vai dar tempo de resolver aqui, ela precisa ser subdividida, esse tipo de coisa. Porque não é assim aleatório, a gente vai fazendo à medida que dá tempo, ou à medida que no tempo deixe. É preciso se planejar com mais cuidado e trabalhar nos sprints para conseguir desenvolver tudo aquilo que se pensou no início. Então, as histórias precisam ser estimadas. Cada história deve ser testável, ou seja, no final eu tenho que ver se aquela história teve uma solução correta. Se aquilo que eu desenvolvi está resolvendo aquele problema, aquela demanda do usuário. Cada uma delas deve ser independentemente, independente também precisa poder ser testada para ver se realmente ela foi desenvolvida e desenvolvida adequadamente. Existem algumas histórias que são mais facilmente definidas, são curtas, são facilmente de detalhar, de tratar. Algumas histórias podem ser agrupadas com diferentes temas. Às vezes se quer uma determinada coisa. Eu quero um sistema que controle duas partes dentro da organização. O meu estoque e as minhas vendas. Então eu posso colocar um tema para estoque e outro tema para vendas. Eu quero uma consultoria de administração que me permita melhorar meus processos, mas que também implantar um sistema específico. Então eu tenho temas distintos nessas histórias. Esses temas facilitam organizar o desenvolvimento, são importantes de serem criados. Um conceito interessante associado a histórias são as chamadas histórias épicas. Os épicos são histórias complexas, que ainda não estão bem detalhadas, que geralmente depende ainda de se cuidar, de se especificar, de se perguntar mais, mas que são relevantes para o projeto. Esses épicos precisam ser colocados, caracterizados até como tal, para facilitar, para se destacar a sua importância, e depois eles vão precisar de um gerenciamento, de um detalhamento maior. Então, uma história que o cliente possa falar assim, eu quero resolver, eu quero que meus clientes procurem mais na empresa, que aumentem minhas vendas. Isso não é algo que se resolva com facilidade. Então, por exemplo, você precisaria de ser tratado, definido, detalhado, para se trazer, entender melhor e ver que soluções poderiam ser propostas e desenvolvidas. No ciclo Scrum apresentado, o primeiro item é o backlog do produto. Ele representa aquilo que o cliente quer, a sua lista de requisitos. Então, ele é conversado com o cliente, ele especifica e é criado o backlog do produto. Esse backlog é criado com base nessas histórias contadas pelo cliente. O backlog, então, ele é composto pelas histórias dos clientes. Não precisa ser necessariamente escrito em forma de histórias, mas ele contempla todas essas histórias devem ser colocadas como os requisitos do cliente. O cliente pede diversas coisas nas suas histórias. Nem tudo é tão importante, nem tudo é tão urgente. Então, a equipe deve trabalhar para poder desenvolver, priorizar, verificar aquilo que precisa ser feito primeiro, que precisa ser tratado com mais cuidado, entregue para o cliente. Existe um ator, um papel dentro do Scrum, do produto, que é o responsável por tratar isso diretamente com o cliente. Depois falaremos sobre ele.
desenvolver as histórias, elas precisam ser detalhadas. Então, as próximas histórias, o que for desenvolvido em breve, precisa de um detalhamento maior do que aquelas histórias que ficarem lá para o final do projeto. Como dito anteriormente, mudanças podem e provavelmente acontecerão. Então, o backlog não pode ser fixo. O cliente pede determinadas coisas, depois ele pode refletir melhor, detalhar mais, sugerir estudar outras coisas, ter outras prioridades. Então, ele muda durante o tempo, durante o desenvolvimento do projeto. Assim, um backlog lista as funcionalidades. O que o cliente quer que seja feito? Tem que estar claro de uma forma pouco detalhada inicialmente, mas que posteriormente se detalha melhor para poder fazer cada uma delas, cada um dos itens do backlog, mas ele deve representar os requisitos desejados pelo cliente naquele momento. Claro que podendo se alterar durante o tempo. Existem diferentes formas de se apresentar um backlog. Uma forma interessante é colocada aqui. Um backlog é uma lista, é um quadro, na verdade, com diferentes colunas, iniciando por um identificador do backlog que facilite se priorizar, se ordenar cada um dos itens do backlog. O segundo item é um nome, então, é curto, mas que realmente explique o que se deseja de uma forma mais sintética do que o que é contado na história, para poder fazer uma associação, né? Realmente se identificar o que significa aquele item de backlog. O backlog ele deve ser priorizado. Então, de alguma forma, será mostrado posteriormente, eles devem ser pontuados para se ver aqueles que têm uma menor pontuação são os mais relevantes. Isso vai ajudar a se entender a complexidade e ainda também ver o que é mais importante de ser feito inicialmente em cada etapa. No começo, já é interessante se fazer uma estimativa de cada item de backlog, principalmente de forma comparativa, para se entender qual é mais complexo, qual é menos detalhado, qual tem mais facilidade no desenvolvimento, o esforço é menor ou maior ou menor complexidade. Essa estimativa pode ser revista no andamento do projeto, mas ela é importante para poder definir o que cabe dentro da sprint, o que a gente vai conseguir fazer em cada etapa. Um item interessante de se colocar também é como vai se verificar se aquele item do backlog foi entregue adequadamente. Como eu vou verificar que aquela história surgiu, gerou um item de backlog, e aquele item, aquilo lá, realmente está sendo feito conforme o usuário solicitou. Então é importante verificar se definir indicadores, critérios de aceitação, de validade de cada item. Aqui tem outra forma de mostrar backlog. Ele coloca um identificador, um nome, ele coloca em qual sprint esse backlog vai ser desenvolvido, qual é o tamanho do item de backlog, ou seja, o esforço, e se ele já está concluído ou em que momento ele foi concluído. Então, existem diferentes formas de apresentar o backlog. Essa é uma forma diferente da citada anteriormente.